Professor, eu sou a Larissa e meu trabalho é sobre a reologia do concreto. Bom, o concreto ele é um material composto que tem como componentes a água, o cimento e os agregados. Ele pode ser definido como uma concentração de sólidos em uma suspensão de líquido viscoso. Bom, de maneira reológica, ele é definido como uma suspensão bifásica, heterogênea, com grande extensão granulométrica. Então, você tem os agregados, que têm dois tamanhos. Eles são classificados em graúdos e miúdos. Então, você tem brita e areia, numa matriz que contém cimento e água. Bom, para a gente chegar na definição de concreto, na verdade, a gente passa por algumas etapas. Então, o cimento mais água, ele forma a pasta de cimento, que hoje é uma das pesquisas mais avançadas na parte de concreto, né, dessa parte de engenharia. A pasta de cimento mais areia forma a argamassa mais uma tela, que é, por exemplo, a armadura, né, na verdade, onde vai, nós teremos a argamassa armada, e a pasta de cimento mais areia e mais a brita, que são os agregados, formam o concreto. Bom, os três componentes do concreto eles terão algumas diferentes atuações no concreto. Então, o cimento, ele atua como lubrificante das partículas maiores e vai reduzir o atrito interno e favorecer a plasticidade do concreto. Bom, a água, ela vai ser responsável pela reação química que transforma o cimento em pasta aglomerante. Então, qual é a real função, né, dessa composição de água mais cimento? Na verdade, a água ela vai fazer com que as partículas dos agregados elas fiquem distantes, né, tenham uma distância que é considerável para que o material, quando ele for submetido a uma tensão, ele possa escoar e não ficar aglomerado. Então, por isso que se eu tiver pouca água, eu não vou ter uma reação certa do aglomerante, né, do cimento, e se eu tiver muita água, eu vou diminuir essa resistência, porque não é toda a água que fica, que faz essa função de estabilizar as partículas. Então, eu tenho água livre no sistema que, quando for colocado, né, na aplicação, vai evaporar, né, no processo de cura, de pega do material, e aí você vai ter vários vazios, né? Então, você acaba diminuindo a resistência. Bom, existem duas propriedades do concreto que são muito importantes e que são normalmente confundidas. A consistência, que é a facilidade de escoamento do material, e a coesão, que ele possui, que correlaciona apenas um ponto, né? Normalmente ele fala somente de escoamento, ele não fala de como eu vou trabalhar esse concreto. Então, a trabalhabilidade, ela mede isso, a facilidade com que eu vou manipular o concreto fresco durante todas as etapas do processamento, englobando a mistura, transporte, lançamento e o acabamento do material. Bom, o estudo geológico do concreto ele não é muito usual, porque o concreto é um material que tem partículas de diferentes granulometrias. Então, ele é um material de caracterização completa e tem o seu comportamento determinado por diversos fatores. Então, o quanto de água e cimento, né, dessa mistura, desse fator eu vou ter, vai influenciar o tamanho de partícula, se ela é esférica, se ela não é, qual é o tamanho do meu agregado maior, a distância dessas partículas, né, se eu conseguir ter uma separação eficaz, né, a máxima separação desse agregado, se existe um método de aplicação específico, por exemplo, o bombeamento, o jateamento de concreto. Então, todos esses parâmetros irão influenciar. A caracterização reológica dos materiais ela é feita pelo NIST, e ele classifica 4 tipos de ensaios que podem ser realizados, que são os de fluxo livre, confinado, vibração e o reômetro. O fluxo livre é o de abatimento de tronco de cone, que vai depender apenas do peso do material. O fluxo confinado ele é feito para aqueles materiais que são um pouco mais líquidos, né, que são menos viscosos, então
eles precisam ter, né, as paredes, então é feito o teste de preenchimento, né, habilidade de enchimento do material, a vibração e a reometria. É bom analisar que esse tipo de parâmetro, de caracterização, ele olha apenas um ponto, enquanto a reometria ela vai olhar mais de um. Então, o que acontece? Os estudos apontam que o comportamento reológico do concreto ele se baseia no modelo de Bingham. E isso quer dizer que nós teremos duas variáveis a serem analisadas. Primeiro, a tensão de escoamento e a segunda, a viscosidade plástica. O modelo de Bingham ele fala que existe uma tensão de escoamento crítica em que o material começa de se deformar e flui. Então, o ensaio, né, que mais é feito nas construtoras é o ensaio de abatimento no tronco de cone, que é o slump test. Ele segue a norma da BNT. Ele é uma técnica muito simples. Você vai adicionando o cimento nesse cone, né? E vai adicionar isso de 1/3 a 1/3. Então, você retira aquele molde e coloca ele invertido ao lado e mede com uma régua, né, a distância ali, a altura de abatimento. E esse valor é considerado, né, a caracterização do concreto. Bom, e o que isso nos leva? A um parâmetro errôneo de que os materiais podem ser idênticos por conta de um parâmetro só, quando na verdade eles possuem um comportamento diferente. Então, por exemplo, nessa curva A, eu tenho a mesma tensão de escoamento, mas eu vou ter viscosidade plásticas diferentes. Então, se eu levar em consideração apenas o comportamento na tensão de escoamento, eu posso dizer que esses materiais são iguais quando eles não são. E a mesma coisa para a curva B. Eu tenho a mesma viscosidade, porém a tensão de escoamento são diferentes. A reologia do concreto ela é muito complexa de se analisar, porque os materiais eles têm uma granulometria muito extensa. Então, normalmente, eles são utilizados para tamanhos menores que 100 micrômetros. E por isso, foram criados reômetros específicos, né, para medir essa caracterização. Em 2001, 8 países se juntaram para fazer mais ou menos uma caracterização, uma comparação dos estudos, e eles utilizaram 5 reômetros que cada país tinha, que os países tinham criado e levaram para a França, e conseguiram fazer essas duas curvas de viscosidade e de tensão de escoamento para que eles começassem a ter um parâmetro de como o concreto se comportava. Bom, o artigo que eu peguei é a avaliação do comportamento de concretos de alto desempenho no estado fresco com auxílio de reômetro. Eles fizeram diferentes misturas e diferentes tipos de concretos a partir da utilização de agregados, a sílica e superplastificantes. Os ensaios eles foram realizados a condições constantes, com umidade e temperatura controlada, e fizeram a caracterização das misturas para definir o comportamento reológico. Então, eles utilizaram diferentes tipos de mistura, né, de manuseio, e fizeram a utilização de um reômetro que foi desenvolvido pela UFSCar, baseado no misturador planetário. Ele tinha capacidade de 4 quilos e foram acoplados no sistema para que pudesse analisar os resultados. Aí eles fizeram toda a caracterização do material, né? Aqui tem mais ou menos a composição, e eles chegaram em dois resultados. O primeiro, de que realmente com a correção eles se aproximavam do modelo de Bingham, mas na curva de cisalhamento, acabou de eles entenderem que realmente o material ele tinha um comportamento próximo a um material tixotrópico. Então, a tensão foi aumentando, mas quando você vê a curva, você vê que tem essa parte de esterese, que caracteriza um material tixotrópico. E isso aconteceu para todos, menos, né, para essas diferentes misturas, a gente ainda teve uma composição melhor. Bom,
Os parâmetros reológicos que eles entenderam é que o torque ele foi aumentando progressivamente e a viscosidade ela não aumentou tão gradativamente como o torque, então ela permaneceu constante. É, e isso consideraria, né, o comportamento Binriano como algo próximo a ele. A conclusão, né, que a gente pode chegar é que a composição do concreto ela vai influenciar diretamente na propriedade geológica do material, mas para que a gente possa analisar esse concreto de forma certa, a gente precisa sempre analisar mais de um parâmetro, né? Para você considerar um modelo que pode levar a menos erros, né? E na melhor aplicação e escolha do equipamento. A reologia do concreto ainda é um objeto de estudo e ela tem buscado a cada dia o aprimoramento dos equipamentos e parâmetros para que o concreto ele tenha realmente um estudo certo e que busque um, um material que tenha eficiência e economia. E é isso.